E aí, sexta-feira chegou, 5 de junho. Já anotou a agenda? Anota aí, ó. 74 até 78. Fala em agenda, olha o que eu trouxe para te lembrar. Agenda. Você tem que copiar a agenda na sua agenda, tirar aquela foto e mandar para mim. Não importa qual agenda você tem. Se você tem essa, copie nessa. Se não tem, copie nessa, ok? Uma das duas que você tem na sua casa. Então, copie a agenda e mande para mim. Falar em mandar para mim, eu quero pedir uma outra coisa muito importante. Olha aqui os nossos diários, lembram? Frequência, né? Nomezinho completo. Então, eu quero pedir que quando vocês estiverem mandando a foto da atividade, quando você estiver fazendo uma pergunta, quando estiver elogiando, quando estiver reclamando, não importa. Estamos nos comunicando, você aí, eu aqui, escreva o seu nome completo, tá bom? Se fosse o meu, né? Raquel Silva de Oliveira, Carla Vitória Silva de Oliveira. Então, sempre o nome completo, bonitinho, aí para a gente fazer a frequência e registrar aqui no nosso diário a sua presença e as suas notinhas também. Tá tudo registrado aqui, guardadinho, bonitinho. Quando estivermos juntinhos, vocês vão saber quanto vocês ganharam, né? Espero que a maioria seja só muitos pontos positivos, tá bom? Então, vamos ao assunto de hoje. Preposição. Tio, o que é preposição? Você já abriu o teu livro na página 74? Abra aí. Olha o que diz na 74. Tem aqui na questão B, da primeira questão, na letra B. Tem 3 palavrinhas em destaque, ó. Da Previdência Social, para essa finalidade e em boa saúde. Aí eu pergunto, que sentido essas palavras têm quando eu digo da Previdência? Ela está dizendo que é um sentido de posse, é um sentido de modo ou um sentido de objetivo? Muito bem, é um sentido de posse. Quando ela diz para essa finalidade, aí é o objetivo. Quando ela diz em boa saúde, em essa preposiçãozinha, que o da, o para e o em são preposições, vai ter o sentido de modo, né? Em boa saúde, é o modo como ela está. Se você ler aqui esse princípio 4, que tem também várias palavras em destaque, tem dois, da, a, em, para, a e de. Cada palavra dessa em destaque aí, em negrito, são preposições. Mas, tia Raquel, o que é preposição? Para que serve a preposição? Qual a função da preposição em uma frase? Primeiro, ela relaciona um termo ao outro. Ela liga, por exemplo, quando eu digo assim, esses direitos serão outorgados a todas as crianças. Esse azinho em negrito aí, que está em destaque, é a minha preposição. Está ligando quem? O outorgados às crianças. Então, é uma ligação. Aí, lá na página 75, tem o nosso velho retângulo amarelo, né, aqui em destaque, aonde está te dizendo bem direitinho que é uma preposição. E eu vou ler e você leia comigo também, tá bom? A palavra que liga duas ou outras palavras, estabelecendo entre elas uma relação de sentido, de dependência. É chamada de preposição. Eu resumi o que está escrito aí, ó. Liga as palavras a outras palavras com o sentido de dependência, porque uma depende da outra. E a preposição é a ponte. Ela vai ligar uma palavra a outras palavras. As preposições são invariáveis, isto é, não são flexionadas em gênero e número. Por exemplo, tem um quadro, gente, eu preciso que vocês memorizem esse retângulozinho aí embaixo, para que as preposições entrem na sua caixolinha e não saiam nunca mais. Inclusive, aí no final do vídeo, vou mandar para vocês hoje um linkzinho dizendo umas paródias sobre preposição, que você vai ficar ouvindo aquela musiquinha chamada chicletinho e vai ficar na sua cabeça e você vai levar para a eternidade essas preposições. E a gente tem que memorizar. A, ante, perante, com, contra. Traz. Olha que é traz com S no final, acento agudo. Em, entre, para, por, sobre, desde, sobre, após, sem, até, de. Então, as preposições, elas vão estar sempre ligando uma palavra a outras palavras. Aí tem um outro exemplo bem esclarecedor para você. Ó. As bonecas de Clara ficam em prateleiras de madeira. Nós temos aí exatamente 3 preposições. E ele mostrou. Boneca e Clara indica o quê? Posse, eu falei anteriormente, ó. De, a preposição de vai dar sempre a ideia de posse, né? Que tá possuindo algo, pegando alguma coisa que é seu. Quando diz em
é o sentido de lugar. Embaixo da cadeira, em cima da cadeira, vou estar em outro lugar. Então a preposição em vai sempre dar esse sentido. E o de, ele vai dizer o quê? É indicando o material, a maneira como foi feito algo. Então, tia, por que um de em um momento é posse e o outro é modo? Porque eu tenho que ver no contexto da minha oração como é que essas preposições estão colocadas. Aí vem uma palavrinha muito importante, combinação e contração. Inclusive eu coloquei aqui no quadro para você entender bem direitinho. A preposição, olha aqui no quadro, acho que você ver bem direitinho. Fui ao cinema. Ao formou a minha preposição. Mas como vocês estão vendo que ele fala contração e combinação, então teve uma contração. O que eu peguei? Observe bem comigo. Eu peguei a preposição a mais o artigo o. Preposição a mais artigo a mais o artigo o formou ao. Então vai ter várias perguntinhas aí no seu livro perguntando como é que foi formada essa junção dessa palavra. Aí você vai ter que explicar. Artigo mais preposição mais advérbio, preposição mais pronome demonstrativo, preposição mais pronome pessoal, preposição mais artigo definido ou indefinido. Você tem que entender que tem um quadro aí no livro para vocês verem toda a observação, toda essa contração e combinação de palavras. Quando eu digo assim, venho daqui. Daqui é a junção de quê, tia Raquel? Da preposição de, mais o quê? Isso, mais o advérbio aqui. Então, preposição mais advérbio formou daqui. Então, observe bem esse detalhezinho, porque vai ter muito aí na atividade. Locução prepositiva. Da mesma forma que tem locução adverbial, que tem locução verbal, também tem a locução prepositiva. Eu falei para vocês, lá na sala de aula, que locuções é a junção de duas palavras para me dar um sentido só. Olha aqui o que eu coloquei para vocês. Eu vou depois de você. Então, depois de é a minha locução prepositiva. Que você coloca assim, eu vou de você. Não ia ficar sem sentido? Se eu colocar só, eu vou depois você. Também não ia ter sentido. Então, a locução prepositiva, ela dá essa união de duas palavras para me dar um sentido correto na minha oração, no meu texto, na minha redação, na minha produção, na minha síntese, na minha resenha, enfim, o que eu estiver produzindo. Aí aqui no livro, também na página 77, eu quero que você observe bem direitinho, tem o quadrinho das locuções prepositivas. Ele diz assim, ó, locução prepositiva é a expressão constituída de duas ou mais palavras que podem exercer a mesma função de uma preposição, ou seja, ligar as palavras. Locução prepositiva também liga, é uma ponte que liga as palavras. Quando eu digo, depois de muito insistir, João conseguiu o que queria. Em frente à casa, observe esse acentozinho, eu vou colocar bem aqui, ó, para vocês entenderem bem direitinho. Esse acento para o lado esquerdo, esse acento grave, tá bom? O nome desse acento é grave, não é acento agudo, não é pauzinho. Para o lado esquerdo, ele vai dar a minha preposição, se for necessário, a crase. Eu vou chamar de crase, tá bom? Aí no livro tem bem direitinho, só você não confundir. O acento é para o lado esquerdo aqui, ó. Aí fala assim, ó, várias locuções prepositivas. A fim de, abaixo de, dentro de, acerca de, além de, em vez de, antes de, ao invés de, junto de, ao lado de acordo com, perto de. Então, essas locuções prepositivas vão sempre ligar uma palavra a outras palavras. Na 76, no quadrinho verde, gente, vocês precisam de ler muito, muito mesmo. Memorizar bastante. Tá dizendo do acento grave, que faz o nome crase, e tem 3 exemplos. Eu vou à Bahia. É como se falasse assim, vou para a Bahia. Para não escrever esse para, eu coloquei o acento grave, formou uma crase. Entregue isso àquela moça. Para não falar assim, entregue isso para aquela moça, botei o acento grave e formou uma crase. Quando eu digo, comecei a dar valor àquilo que faço, eu coloquei o acento grave e deu som de crase.
Então, você entendendo e compreendendo, você não vai ter dúvida. Na página 78 é o exercício mais fácil que tem. Presta atenção comigo, ó. Complete as orações com as preposições. Sob com a de. Você vai só completar de acordo com a gravurinha que você acha que tem ou não a ver. Na questão 2, vocês vão ler todas as orações com as preposições com, de, dó. Você vai escrever o que para mim? Se ela está me dando uma relação de, presta atenção que eu vou falar. Relação de posse, relação de causa, relação de modo ou relação de companhia. Tá bom? Eu vou dar só um exemplo bem rapidinho. Se eu falar assim, ó. A essa hora já tinha saído de casa. De casa tem relação de lugar. Muito bem. Então, tenho certeza que essa aula de preposição, locução prepositiva e voltando aí também nas combinações e contrações, vocês vão fazer bem rapidinho e vão estudar bastante. Lê esse quadro verde, porque ele é muito, muito importante para você aprender as preposições e as combinações que formam na hora de escrever, para escrever corretamente. Então, manda as respostas para mim, escreva no seu caderninho, responda tudo e tenha assim aquela semana maravilhosa, abençoada. E olha o link que eu vou te dar para você memorizar mais as preposições aí no seu videozinho com as paródias, tá bom? Tchau, tchau, beijos!